Tudo o que está acontecendo entre o Papa Leão XIV e o Donald Trump não surgiu do nada. Nem é apenas uma troca de críticas isoladas. Trata-se de um conflito que une geopolítica, moral cristã e uma tensão histórica muito mais profunda que começa fora deles, se desenvolve no cenário internacional e termina tocando diretamente na doutrina da Igreja Católica. Tudo tem início com um contexto global de tensão no Oriente Médio, especialmente envolvendo Estados Unidos e Irã. Essa rivalidade não é recente, mas remonta à Revolução Islâmica Iraniana, quando o Irã deixou de ser um aliado estratégico dos Estados Unidos e passou a assumir uma postura fortemente contrária ao Ocidente. A partir daí, consolidou-se uma relação marcada por desconfiança, sanções, ameaças e conflitos indiretos. Décadas depois, essa tensão ganha um novo capítulo com o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que levanta suspeitas internacionais. Em 2015, buscou-se conter essa escalada por meio do acordo nuclear com o Irã, que limitava o enriquecimento de urânio em troca de benefícios econômicos. No entanto, em 2018, os Estados Unidos se retiraram desse acordo, o que levou o Irã a retomar atividades nucleares sensíveis, reacendendo o risco de um confronto direto. Desde então, o mundo vive sob a tensão de ataques indiretos, alianças militares estratégicas e ameaças constantes, com o temor de que uma guerra possa ganhar proporções globais, especialmente diante do risco nuclear. É nesse cenário que surge a posição do Papa. Diante da escalada de conflitos e do risco de guerra, o Papa Leão XIV passa a fazer pronunciamentos públicos a partir do Vaticano, defendendo a paz, o diálogo e a diplomacia. Em suas falas, ele afirma que Deus não abençoa a guerra e alerta que o mundo está sendo conduzido por uma lógica perigosa de poder e violência, capaz de gerar uma tragédia de enormes proporções. Inicialmente, essas declarações não citavam nomes, mas criticavam diretamente a lógica de escalada militar adotada por grandes potências, entre elas os Estados Unidos. Em um segundo momento, diante de falas mais duras e ameaças no cenário internacional, o Papa classifica esse tipo de postura como inaceitável e afirma que promover a guerra é carregar mãos manchadas de sangue, elevando o tom moral da crítica. A resposta vem dos Estados Unidos. Donald Trump reage publicamente, principalmente por meio de entrevistas e redes sociais, afirmando que o Papa não entende de política, que é fraco em questões de segurança e que não deveria se envolver em assuntos internacionais. A partir desse momento, o conflito deixa de ser indireto e se torna uma disputa aberta. Trump intensifica os ataques, classificando o Papa como alguém com visão equivocada sobre segurança global e alinhado a posições que ele considera inadequadas. A situação se agrava ainda mais quando Trump publica uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece com traços semelhantes a uma figura de Jesus Cristo, o que provoca indignação em diversos setores religiosos, sendo interpretado por muitos como blasfêmia. Ainda que a imagem tenha sido posteriormente removida, o episódio amplia significativamente a repercussão do conflito. Essa disputa não ocorre em um único lugar físico, mas se desenvolve simultaneamente em 3 frentes: no Vaticano, onde o Papa fala como líder espiritual, nos Estados Unidos, de onde partem as respostas políticas, e na mídia e nas redes sociais, que transformam o embate em um fenômeno global. Mais do que uma troca de críticas, o que se vê é o confronto entre duas visões de mundo. De um lado, a lógica do poder político e da segurança baseada na força, e do outro, a autoridade moral da Igreja, que insiste na paz, na dignidade humana e no valor da vida. É justamente aqui que entra a doutrina católica sobre a guerra. Diferente do que muitos imaginam, a Igreja não afirma que toda guerra é absolutamente injusta, mas desenvolveu ao longo dos séculos a chamada teoria da guerra justa, sistematizada por pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Essa teoria está expressa no Catecismo da Igreja Católica, especialmente nos parágrafos 2307 a 2317. O Catecismo começa afirmando, no número 2307, que a guerra não é um meio adequado para resolver conflitos. Eu não vou ler todos para não ficar muito extenso, mas vamos ler esse primeiro aqui, que é o pioneiro nesse assunto. O 5º mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Por causa dos males e das injustiças que toda guerra acarreta, a Igreja exorta cada um a orar e a agir para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. E o 2308 também é bom ler. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes e esgotado todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. É preciso considerar com rigor as condições estritas de uma legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão a submete a condições rigorosas de legitimidade moral.
É preciso, ao mesmo tempo em que o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes, estejam reunidas as condições sérias de êxito, e o emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. Estes são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. A avaliação dessas condições de legitimidade moral cabe ao juízo prudencial daqueles que estão encarregados do bem comum. E tem outros parágrafos que falam sobre isso até o 2317. Então, nesses parágrafos são estabelecidos a paz como objetivo central. No número 2308, reconhece-se o direito à legítima defesa, inclusive armada em situações extremas. Já o 2309 estabelece condições extremamente rigorosas para que uma guerra possa ser considerada moralmente aceitável. O dano causado pelo agressor deve ser grave, duradouro e certo, todos os meios pacíficos devem ter sido tentados e se mostrado ineficazes. Deve haver uma possibilidade real de sucesso, e o uso da força não pode causar males maiores do que aqueles que se pretende evitar. Além disso, o próprio Catecismo, nos números 2314 e 2315, condena a destruição indiscriminada e alerta para o perigo das armas modernas, especialmente as de destruição em massa. A Bíblia reforça essa visão, especialmente no Novo Testamento. Embora o Antigo Testamento traga relatos de guerras em contextos históricos específicos, como no livro de Josué, o ensinamento de Jesus Cristo aponta para um caminho radical de paz. No Evangelho de Mateus, ele proclama: "Bem-aventurados os que promovem a paz", e ensina a amar os inimigos. Na Epístola aos Romanos, somos orientados a não buscar vingança. E no Evangelho de João, Jesus afirma que seu reino não é deste mundo. Esses ensinamentos mostram que, embora a guerra possa existir como uma realidade humana, o ideal cristão sempre aponta para a reconciliação e a superação da violência. Diante disso, surge a pergunta central: o Papa está correto ao condenar a guerra? À luz da doutrina católica, a resposta tende a ser sim. Isso porque, na prática, as guerras modernas tornam extremamente difícil, se não impossível, cumprir os critérios exigidos pelo catecismo. Conflitos atuais envolvem armas de grande poder destrutivo, atingem populações civis e podem gerar consequências globais irreversíveis, especialmente em um mundo com risco nuclear. Por isso, os papas contemporâneos têm adotado uma postura cada vez mais firme em a favor da paz, entendendo que, embora a teoria da guerra justa exista, sua aplicação prática hoje é extremamente limitada. No fim, tudo isso revela que o conflito entre Trump e o Papa é apenas a superfície de uma questão muito mais profunda. De um lado está a lógica política que vê na força um instrumento necessário de segurança. De outro está a visão cristã que insiste na paz como caminho moral e espiritual. A Igreja não ignora a realidade da guerra, mas impõe a ela limites extremamente rigorosos, que hoje se tornam cada vez mais difíceis de cumprir. E assim, enquanto líderes discutem estratégias e poder, permanece ecoando o ensinamento central do Evangelho: bem-aventurados os que promovem a paz. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Deus abençoe você e até a próxima!